versículos de 1 a 3, Hebreus 11, que é justamente a passagem bíblica que nós vamos... É uma das passagens clássicas do Novo Testamento e a razão não é tanto por sua linguagem poética, parecida com 1 Coríntios 13, ou o impacto tão poderoso que nós encontramos no capítulo 8 da carta aos Romanos. Mas o que nós percebemos em Hebreus 11, e é importante nós estudarmos este capítulo aqui, dado o tema sugerido no acampamento deste ano, é porque há um peso profundo, bíblico, cristocêntrico, ou seja, tendo Jesus Cristo como centro, quando o autor desta carta, ele chega neste capítulo e ele enfatiza, então, o testemunho de Deus, o testemunho de Cristo Jesus, a maneira como, de forma inesquecível, a fé penetra no coração do crente. E nós encontramos isto quando ele exemplifica estas coisas, apresentando para nós uma galeria dos chamados heróis da fé. Este capítulo ele não pode se separar do capítulo anterior, porque o objetivo da carta aos Hebreus é exaltar a Cristo. O que nós encontramos no capítulo anterior, por exemplo, o capítulo de número 10, ele nos mostra, ele nos revela, e por isso não pode se separar do que nós vamos estudar estes dias no capítulo 11, que a fé do cristão é baseada no sacrifício perfeito e suficiente de Jesus Cristo. Nós percebemos quando nós lemos o capítulo 10 e somos envolvidos pelo assunto que o sacrifício de Cristo cumpriu de uma vez por todas e para todos aqueles que creem no seu nome as exigências de Deus. Quando nós olhamos a carta aos Hebreus e lemos este capítulo que antecede o 11, o capítulo 10, nós vemos que em Cristo Jesus os crentes se tornam santos ao Senhor. Eles agora se tornam propriedade do Senhor, podem viver ousadamente, tendo acesso à presença do Senhor, livres de qualquer condenação, porque eles receberam o perdão por meio do sacrifício, da obra, da morte expiatória e substitutiva de Jesus Cristo. Por isso, chegamos no capítulo 11, e aí quando continuamos a nossa leitura e, por exemplo, nos deparamos com o capítulo 12, notamos que a disciplina cristã demonstra o mesmo amor de Deus agora para com o seu Filho. Em Cristo, ele o faz um santo do Senhor, separado para servir ao Senhor. E na caminhada então da vida, na caminhada da fé, ele traz maturidade ao cristão, quando ele faz com que o cristão seja aprovado e perseverante e receba esperança da parte de Deus por servir e por amar a Jesus Cristo. Então, quando nós chegamos no início do capítulo 11, nós percebemos que o autor aos Hebreus ele vai se basear nisto tudo, trazendo para nós a natureza da fé verdadeira. A fé verdadeira que levou o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, a falar que a perseguição que o cristão sofre por amor a Cristo é um dos resultados de uma vida de fé. Quem decide seguir a Jesus Cristo, quem decide agora ter e levar uma vida de fé, não espera outra coisa senão sofrer por amor a Cristo. Por isso que nem todos os exemplos que ele vai usar aqui, nós vamos ver, são de vitória e sucesso espiritual. Nós vivemos dias em que ser cristão, segundo os padrões modernos, sempre é sinônimo de sucesso. Mas não é deste sucesso que o mundo espera que tenhamos, que o autor aos Hebreus vai tratar no capítulo 11. O sucesso que o Senhor se refere aqui, que a palavra de Deus mostra que todo crente tem, se decide levar uma vida de fé, é esperar tudo. É fato que aqui o autor vai mencionar que muitos em nome de Cristo conquistaram reinos, muitos em nome de Cristo praticaram a justiça, apagaram terríveis incêndios, fecharam a boca de leões, escaparam do fio da espada. Mas ele também diz que muitos se tornaram valentes em batalha.
mas outros, em nome de Jesus, experimentaram o escárnio e os açoites, as cadeias e as prisões. Muitos foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Viveram desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelo deserto, escondidos em cavernas, mas foram corajosos, porque creram em Cristo e viveram sempre dependendo dele, e por isso brilharam e sempre foram um sinal de resistência, de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Que fé foi esta? É uma pergunta que nós precisamos fazer quando tratamos do tema aprendendo com os heróis da fé. O caráter da fé verdadeira, da fé bíblica, da fé espiritual, da fé que Jesus dá e que produz um ensino básico para sermos perseverantes, persistentes na vida cristã, de fato não é aquela que muitos falsos pregadores estão preocupados em anunciar em nossos dias. É a fé que ilude, porque diz que o crente vai se tornar rico quando ele crer em Cristo. É a fé que engana e que diz que o crente que crê em Cristo não adoece. É a fé que distorce a realidade de que, através do sofrimento e da aflição que por vezes passamos, Deus, o Senhor, tem o poder de transformar o mal em bem. Então, olhem comigo para os primeiros versículos do capítulo 11 e vamos trabalhar, primeiramente, o caráter da fé. Em segundo lugar, nós vamos ver a relação da fé cristã com a maneira em que Deus ele forma o pensamento e o conhecimento do crente. Porque fé envolve conhecer a Deus, fé envolve o conhecimento de Cristo. Se você crê em Cristo, a Escritura nos ensina, você é livre. Se você crê em Cristo e deposita a sua fé nele, ou seja, confia nele como seu Salvador, você é liberto. Conhece a verdade e vive. De modo que esses dois assuntos são importantes. Substância e a relação da fé com o conhecer a Deus, para que então depois possamos perceber porque os patriarcas, porque os profetas, porque os apóstolos, porque ainda hoje os crentes, eles continuam firmes, eles perseveram, eles têm esperança de um novo céu e de uma nova terra. Então vamos ler mais uma vez juntos, versículos 1 e 2, e vamos perceber um fundamento importante aqui, bíblico, a respeito da substância da fé. Vamos ler juntos, vamos lá, irmãos. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Literalmente, na língua grega, a língua original em que o Novo Testamento foi escrito, nós poderíamos afirmar: fé é a substância da nossa vida com Deus. A sensação aqui é de que a fé, o sentido aqui é o de que a fé é fundamental, algo básico, algo que é real e concreto para o crente, que passa então a ser e a pertencer a Jesus Cristo. Ele não tratou deste assunto sem razão. Eu me refiro ao autor divino, o Espírito Santo de Deus, quando usou o autor humano, aquele que escreveu esta carta que nós nem sabemos quem foi, porque o seu nome não aparece. Só sabemos que esta carta foi dirigida aos hebreus. E porque ele tratou sobre a substância das coisas que se esperam e a chamou de fé. Porque o que nós notamos aqui, e um sentido muito bonito desta palavra, deste significado, é que a fé em Cristo é o pilar de sustentação, é a coluna principal, onde Deus então vai edificando, vai construindo a nossa própria vida. Na realidade, os heróis que o mundo prega, anuncia e que muitas vezes nos conquistam,
Os heróis que nós apreciamos e gostamos porque vemos em filmes e na televisão, nunca tiveram este fundamento básico, experimentaram esta realidade, nunca entenderam o verdadeiro significado de servir e de viver na dependência de Deus, mas tendo por fundamento algo que os leva a cada dia a crer. Vejam só, abram comigo em 1 de Pedro capítulo 2. Marquem Hebreus 11 e verifiquemos aqui ou 1 de Pedro capítulo 2. A fé é a certeza sólida de que nós esperamos em Cristo a nossa salvação e redenção. Eu me refiro a este termo, esperamos a salvação, porque em Cristo estamos salvos, mas esperamos que este acontecimento se complete quando Ele retornar. 1 de Pedro capítulo 2 trata deste assunto, falando deste fundamento, falando desta coluna, falando desta pedra, e ele vai apontar para a direção certa. 1 de Pedro 2, a partir do versículo de número 1. Eu peço aos irmãos que acompanhem a leitura. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele inicia dizendo que dolo, maldade, invejas, hipocrisias, toda sorte de maledicências não são verdadeiro fundamento para a nossa fé. Não oferecem uma sustentação real. Não são confiáveis elementos pelos quais nós devemos construir a nossa vida, preparar a nossa família, edificar a igreja de Deus. Antes, segundo o versículo 2 nos diz, nós devemos desejar como uma criança recém-nascida faminta. Deseja o leite da sua mãe, o genuíno leite espiritual. É uma referência simbólica ao desejo que nós devemos ter pela palavra de Deus, para que por este leite espiritual genuíno, verdadeiro, nós cresçamos para a salvação. Então, eu estou salvo quando creio em Cristo, mas cresço para a salvação quando a cada passo que eu dou na vida, como dizia um antigo hino, eu subo mais um degrau e me aproximo cada vez mais do céu que o Senhor foi preparar para mim. Se é, a pergunta no versículo de número 3, que eu já tenho a experiência de que o Senhor é bondoso. Um verdadeiro herói, um verdadeiro servo de Cristo, que depende dele e por isso suporta toda agonia, sofrimento, aflição e até mesmo perseguição, só poderão viver assim se já tiverem a experiência da bondade do Senhor, que provou o seu grande amor quando enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Aí, olhando para o versículo 4, prossigam comigo em observação. O texto bíblico então nos diz: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então, o leite espiritual genuíno é a palavra. Aquela mensagem gloriosa que aponta para o verdadeiro Salvador nos revela Cristo. E o que a palavra de Deus nos diz? Onde devemos depositar a nossa fé? Onde reside a fé verdadeira? Em Jesus. Por isso nós devemos nos achegar a Ele. Devemos ir até Ele. E como Ele é chamado? Pedra, fundamento, substância segura, base, pilar. Observem a continuidade do texto. Porque vocês também, como pedras que vivem, versículo 5,
são edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Cristo Jesus. Onde está isto? Vamos ler juntos os versículos de 6 a 8. Vamos lá? Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. A fé é a prova das coisas que se não veem, é a evidência. A Escritura não nos engana, ela é clara e direta. Olhem para Cristo. Ele é a pedra, Ele é o fundamento. Se eu creio, eu confiarei neste pilar. Eu confiarei nesta base e sobre ela irei construir a minha vida. Sob os ensinamentos do Senhor, eu irei construir a minha vida espiritual. E assim poderei servi-lo, poderei adorá-lo. Sem Cristo, irmãos, não há sentido algum para estudarmos este tema geral que diz aprendendo com os heróis da fé. Porque quando aprendemos com Ele, aprendemos com Cristo. Porque eles não irão nos levar para outro lugar. Os que se desviam de Cristo o consideram não um firme fundamento, mas uma pedra de ofensa, uma pedra de tropeço, e porque são desobedientes, eles não perseveram, eles não se mantêm de pé. Mas é diferente conosco, irmãos. É diferente. A conclusão do apóstolo Pedro é que nós pertencemos ao Senhor. Somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor e fomos chamados para proclamar esta verdade de grande importância. Eis a razão porque o autor aos Hebreus ele não poderia começar o capítulo 11 tratando de outro assunto senão do caráter da fé, da natureza da nossa própria fé. Vamos voltar para Hebreus 11 e vamos prosseguir. Quando nós olhamos este pensamento, este argumento bíblico, que traz para nós uma verdade espiritual, nós vamos perceber que a fé, então, ela é baseada na Escritura, ela é testada e provada e aprovada, e ela é crucial para o homem, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós já lemos isto no versículo 6, e é o nosso versículo geral, oficial, durante estes dias aqui juntos. Quando nós olhamos para Hebreus 11, versículos 1 e 2, nós vamos perceber, meus amados irmãos, que Deus trabalhou na história e preparou todo o terreno para a chegada do nosso Redentor, e a certeza que nós temos de coisas que se esperam, e a convicção que nós possuímos de fatos que se não veem, não são irreais. Mas o versículo 2 completa e diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho do Senhor. Pela fé os antigos creram e não duvidaram. Eles esperaram. Eles confiaram nas promessas de Deus. E por isso, nós prosseguimos e vemos que uma substância tão importante, um fundamento tão real e necessário, ele vai então formar a nossa mente, o nosso pensamento e vai direcionar o nosso conhecimento a respeito de Deus. Irmãos, a fé, ela não é saltar no escuro, como muitos filósofos ensinaram no passado e muitos ainda hoje creem nisto. Quando eu creio, embora eu não veja a Cristo com os meus próprios olhos, mas posso ser considerado bem-aventurado porque ainda não o vi, mas creio no seu testemunho. Eu me comporto e venho a agir assim como os antigos, os heróis, aqueles que serviram ao Senhor sem vacilar.
Versículo 3. O versículo 3, então, fala sobre a construção desse conhecimento. Com ele, nós analisaremos a segunda e última parte desta palestra que, na realidade, ela é uma introdução. Ela vai lançar as bases para tudo aquilo que nós vamos aprender e ver durante estes dias. O versículo 3, ele vai fazer esta relação, então, do conhecimento, da maneira como Deus nos prepara, da maneira como Deus nos ensina e nos leva a confiar e a descansar sempre nele. Versículo 3, vamos ler. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé, nós entendemos que o que se vê foi feito de coisas que não aparecem. Como é que nós sabemos que o mundo foi feito ou como o mundo foi feito? Como podemos saber isso? Os homens, eles procuram e tentam entender isto até hoje. Como sabemos como o mundo foi feito? Pela observação científica, os cientistas vão dizer isso. E a resposta é não, pois não havia ninguém para observar. Podemos saber isso por experiência de laboratório, podemos examinar e pesquisar e descobrir em laboratório. É impossível, pois não se pode experimentar algo que no princípio não existia, porque a Escritura diz que Deus criou o mundo do nada. E pela fé, a palavra de Deus diz que nós entendemos que há um Criador inteligente. Somente através da fé dada por revelação de Deus, que vai além da prova ou refutação de qualquer pessoa, nós sabemos que, como o Senhor nos diz, o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A Escritura nos diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Diz que na criação do mundo, do nada o Senhor trouxe à existência a matéria e com a matéria Ele deu forma à vida. A Escritura continua e diz: a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E continua e disse Deus: haja luz, e houve luz. Aí nós fazemos uma observação, analisamos as Escrituras, lemos e percebemos como ela harmoniosamente fala sobre o assunto. E notamos então que quando chegamos nos Evangelhos, João, o apóstolo, ele começa o seu Evangelho falando e afirmando a divindade do nosso Salvador Jesus Cristo. E diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Verbo de Deus, a palavra de Deus, a criação então formada pelo Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. É trazida esta realidade aqui em Hebreus 11 para mostrar, irmãos, que se não crermos nestes fundamentos, a nossa fé perde toda a sua sustentação, todo o seu apoio, ela vem a ruir. Se nós não ensinamos aos nossos filhos que Deus criou o mundo, mas criou o mundo de forma inteligente, que Deus criou o mundo e que sustentou o mundo, e pela palavra do seu Filho Jesus Cristo ele fez, e nada do que foi feito existiria se ele não sustentasse os céus e a terra. Não restará nada para pregarmos, porque o nosso Deus será um Deus pequeno e limitado. O nosso Cristo será a semelhança daqueles que o consideraram um tropeço. Foi um homem comum, com ideias revolucionárias e que foi morto pelo Império Romano. Não, meus irmãos, a Escritura nos diz que o Senhor, nosso Deus, nos revelou de maneira confiável esta verdade. Ele se comunicou a nós, ou ele se comunicou para nós em Cristo, e porque acreditamos nesta realidade, sabemos que temos fé, sabemos que podemos
confiar e descansar em nosso Senhor. Nós encontramos, irmãos, uma preciosidade tão grande nestes primeiros versículos. Nós encontramos, meus irmãos, um ensino tão maravilhoso nesta passagem, que por vezes uma leitura rápida não nos permite a associação em questões e situações muito práticas pelas quais passamos e pelas quais vivemos. Se vocês pudessem examinar comigo ainda mais uma passagem, não seria sem proveito. Tiago, a carta de Tiago, bem depois da carta aos Hebreus, nos ilustrará, eu acredito, nos esclarecerá o que eu estou tentando explicar para vocês. Tiago, capítulo 1. O apóstolo Tiago, servo de Deus, irmão de Jesus Cristo, ele inicia sua carta, ele escreveu para a igreja perseguida, a igreja que estava sob perseguição. As 12 tribos aqui é uma referência simbólica à igreja de Cristo. Tiago 1, versículo 1. É a descrição daquilo que aqueles irmãos estavam passando por amor a Cristo e por sua crença e fé na revelação e na palavra de Deus. Eles estavam sendo perseguidos. Para vocês terem uma ideia, naquele período os romanos, o Império Romano considerava os cristãos ateus. E por que ateus? Porque eles só criam em um único Senhor, Jesus Cristo, enquanto eles tinham tantos deuses e eles diziam que só pode ser um ateísmo. Eles estão negando os deuses de Roma e por isso eles estavam sendo perseguidos. A descrição do capítulo 11 se encaixa aqui, irmãos. Eles estavam sofrendo os escárnios, os açoites e a perseguição por amor a Cristo. E como é que Tiago diz? Ou como é que Tiago começa essa carta? Oh, coitadinhos! Que pena porque vocês estão sofrendo. Tentem dar um jeito, peguem uma passagem e sigam para o outro lado do mundo. Tiago não começa assim. Primeiro ele afirma ser servo de Deus, pela fé. Ele afirma ser servo do Senhor Jesus Cristo e ele escreve à igreja que o Senhor lhe confiou e para quem ele serviu. E entregou a sua vida e foi cerrado ou morto a fio de espada, como nos relata a história. Como é que ele escreve? Ou o que é que ele escreve? Versículo de número 2. Vamos ler juntos? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Até aqui. Tiago, se não tivesse a sua fé depositada, certa, fundamentada em Cristo, seria um louco. Ora, se não crescêssemos no mesmo Cristo poderoso que nos transformou, nos salvou, nos sustenta e prometeu para nós um novo céu e uma nova terra, o chamaríamos também de louco. Mas porque Tiago cria em Deus, e ele cria no seu Redentor, e sabia, assim como Jó, que o seu Redentor estava vivo, ele não poderia escrever de outra maneira. Meus irmãos, alegrem-se e tenham por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações. Ele não está aqui dizendo que o cristão, ele ama sofrer. Ninguém gosta de sofrer. Mas que se nós temos e encontramos plena satisfação em Cristo, quando nós olhamos para Ele, e percebemos tudo o que Ele sofreu por nós, e como poderosamente Ele rompeu os grilhões da morte e das trevas. Em meio à tristeza, à provação, nós não poderíamos fazer outra coisa senão nos alegrar, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Tiago, ele vai explicar por que os cristãos deveriam ter, por motivo de toda alegria, serem provados de várias formas. Quando lemos, irmãos, Hebreus 11, nós percebemos que várias formas são essas. Quando nós olhamos hoje o que os nossos irmãos sofrem por amor ao Senhor, nós percebemos que a realidade é totalmente difícil. Recentemente, passando no conjunto onde moro,
está sendo feita a obra de cobertura dos canais. Tínhamos lá, existem lá alguns containers para guardar os equipamentos, para que ninguém viole e roube. Voltando para almoçar, minha filha perguntou: papai, o que é isso aqui? Eu expliquei: é um container, filha, e tal, se guarda para guardar equipamentos e tal. E rapidamente lembrei, eu disse: é justamente nesses lugares que cristãos na Eritreia estão presos agora. Eles intercalam os horários para dormir, porque está um container amontoado de pessoas, eles têm que ficar em pé. Como é que estes cristãos eles podem perseverar e não negar ao Senhor? Porque se eles negam o Senhor, eles podem sair. O motivo é que eles se alegram por estarem passando por várias provações, porque segundo o versículo 3 de Tiago diz: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus prova aos seus servos, dando a eles uma base, um fundamento onde eles podem apoiar a sua fé, conhecendo e fazendo conhecido. E Ele trabalha conosco através do caminho da provação. Você é cristão assim como eu e sabe como a cada vez mais está sendo difícil ser cristão. É muito bom, é muito bonito estarmos reunidos aqui em retiro espiritual, acampados. Mas seria muito melhor se fizéssemos isso em um contexto diferente, onde, para não sofrermos e sentirmos a agonia, a tristeza daqueles que perdem e estragam as suas vidas neste período da festa da carne, nós temos que nos dirigir para cá. Quando somos mal entendidos ou até mesmo zombados porque não compactuamos daquilo que não promove a glória de Cristo. O apóstolo ele completa no versículo 4 e ele diz que a provação tão necessária e que produzia perseverança para aqueles crentes perseguidos tem um objetivo final. Versículo 4, vamos ler. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A fé me leva a humildemente confiar no meu Senhor. O meu ganho no final do mês não me leva a dizer obrigado a mim mesmo pelo pão que eu recebo por meu esforço e por meu trabalho, mas porque eu confio em Deus, aprendo com Cristo a orar: o pão de cada dia dá-nos hoje. O pão nosso, porque eu não oro só por mim, mas oro pelo povo de Deus do qual eu faço parte. A confiança que tenho e que deposito no Senhor, e que vejo que o universo foi formado por sua palavra, a sua palavra viva que é Cristo, aquele que criou o mundo e agora nos fez novas criaturas, me leva a cada dia a descansar e a confiar nele, e não a orar: obrigado, Senhor, porque eu tenho vencido sozinho as minhas próprias tentações. Obrigado, Senhor, porque eu posso dizer que nunca te neguei como Pedro negou. Não, a minha confiança em Cristo me leva a ver que eu sou tão ruim, ou talvez pior, do que o próprio Pedro, e que já tenho negado a Ele muitas vezes, muito mais do que 3 vezes. E me leva a orar: não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal. A finalidade da perseverança ou da provação, irmãos, é nos fazer persistir e Deus então trabalhar em nosso coração, agir. E a nossa fé então nos diz que o Senhor, majestoso, poderoso, que fez os céus e a terra, é o mesmo que enviou a Cristo, a sua palavra viva e real, para me dar vida. A fé não é apenas saber, mas uma vez que eu passo a conhecer ao Senhor, a fé se torna para mim uma contínua caminhada com Deus. Isso me faz persistir, isso me faz fiel.
A minha oração, meus irmãos, é que durante estes dias possamos entender o caráter da fé e perceber que o ensino de Hebreus 11, básico, é o ensino para perseverarmos juntos e seguirmos ao Senhor Jesus Cristo. Não desistirmos jamais deste caminho, jamais olhar para trás. Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sentido real, verdadeiro, absoluto da palavra para nós, quando revela o Senhor como aquele que colocou em nosso coração a fé, dom, presente que nos leva a crer e a confiar no Senhor, a aprender a maravilha que é ter sido criados à tua imagem e semelhança, criados pelo Senhor, e percebermos que todo este universo maravilhoso também foi formado por ti. A entender que a mesma palavra de teu Filho na criação, quando disse: haja luz, façamos o homem, é a mesma palavra de graça que nos deu vida. E por isso a Escritura nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Abençoa-nos, ó Senhor, durante estes dias, que seja um bom tempo para crescermos juntos, e para também, Senhor, pelo poder da palavra, o Senhor alcançar os corações daqueles que a cada dia têm conhecido a Cristo, se maravilhado com a sua doutrina e percebido a necessidade que tem, assim como todos nós temos, de um Salvador maravilhoso. Abençoa-nos, ó Senhor, e muito obrigado pelo dom da fé, pela fé que nos sustenta, pela fé que é o pilar, através do qual o Senhor constrói a nossa vida e a nossa história, porque estamos ligados e cremos sempre em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.